Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, diretamente do MKP Studio, com mais uma entrevista. Dessa vez estamos aqui com o Daniel Esteves. Muito obrigado, Daniel, por ter vindo aqui conversar com a gente. E para qualquer espectador incauto que não lhe conhece, se apresente. Temos aqui a Lente da Verdade. Essa lente é só sua, se quiser falar com ela. Se apresentar aí pro público. Eu sou mágico, ator, não, mentira. Não sou o Lee Falk, que a gente estava falando anteriormente. Bom, meu nome é Daniel Esteves, sou roteirista, editor e professor de história em quadrinhos. Produzo aí desde 2002, mais ou menos, né? Tenho um espaço de cursos de quadrinhos que é HQ em Foco, ali na Vila Prudente. E também um selo editorial que é a Zapata Edições. Bom, que é isso, num bom resumo. Bom resumo. Vou citar títulos que ele publicou, a gente fica aqui até mês que vem. Sim. E falando em títulos que tu já lançou, né? A gente tá tendo o relançamento de São Paulo dos Mortos, né? E eu queria saber de ti como o motivo do relançamento, o que tem de novo, o que o público pode esperar desse relançamento. Então, o São Paulo dos Mortos, como é uma série que saíram até hoje 4 volumes, né? O primeiro é de 2013, que tem... São todos roteiros meus, aí tem arte do Al Stefano, do Alex Rodrigues, o Laudo Ferreira, Ibrahim Robertson, Samuel Bono, o Wagner de Souza. Aí depois tem o segundo volume, que é de 2014, que aí é praticamente uma história só com arte do Alex Rodrigues. Tem uns extrinhas ali com alguns outros artistas, mas a história principal mesmo é do Alex Rodrigues. Aí o volume 3, que é de 2016, ele volta para a configuração parecida com 1, né, que é um volume maior, com vários artistas, vários desenhos, praticamente os mesmos que participaram do volume 1, e tem a Sueli Mendes também, e aí o volume 4, foi o último que eu lancei em 2018, que também parecido com o volume 2, uma revistinha menor com uma história principal. Ele foi um gibi sobre o Apocalipse quando a gente está nas portas do Apocalipse. 2018, né, tava perto. Né? Bem perto. Até curioso isso, porque quando começou a pandemia, eu tive 1000 ideias para fazer histórias do São Paulo dos Mortos e acabei não fazendo, porque, sei lá, a gente tava vivendo aquilo tão intensamente que eu não consegui fazer, assim. Muito próximo da realidade. Eu preferi fazer outras coisas. Mas, assim, a série do São Paulo dos Mortos, até o momento, orbita nisso, não lancei nenhum outro volume. Aquela coisa, vou continuar? Quem sabe? Depende de outros trabalhos que eu vou fazendo. Eu tenho uma produção que não foca num personagem, numa coisa assim, são livros com histórias normalmente completas, ou revistas que eu vou lançando e tal. E aí, já faz algum tempo que eu só tenho o volume 3 e o 4 disponível, né? E sempre que a pessoa chega que não conhece ainda, queria o 1 e o 2. Apesar das histórias serem completas, né? Cada volume pode ser lido única e exclusivamente, né, sozinho ali e tal, isoladamente, sempre tem quem queira os outros. Eu falei, beleza, então, né, como recentemente eu relancei outras coisas, eu falei, vou relançar no catálogo, então, 1 e o 2. Aí, tô fazendo, então, essa campanha no Catarse, né, pra fazer essa reimpressão, que uma reimpressão nem é de alta tiragem, é uma tiragem menor e tal. Só que aí, eu falei, quando eu fiz o Quilômetro Blues ano passado, eu quis trazer coisas novas, né? Então veio uma capa nova, veio textos novos dentro do livro, uma outra ilustração nova que eu agreguei ali na publicação. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa nova no 1 e no 2. O 2 é mais evidente, né? É uma capa nova, que inclusive eu não postei ainda, mas ela tá pronta e tal, que é desenho do próprio Alex Rodrigues, que desenhou a história praticamente inteira ali, que é um personagem que a gente gosta bastante, que é o Motoboy, né, que é um motoboy que se vira ali no apocalipse zumbi pra arrumar coisas pras pessoas, como ele conhece muito bem a cidade. Com essa capa tem cores da Laís Bicudo, que é uma artista com quem eu venho trabalhando em outros projetos, que adora o São Paulo dos Mortos, sempre fala, quando vai sair um São Paulo dos Mortos colorido? Pra eu fazer cores e tal. Eu falei, então vamos fazer cor na capa. Não tem São Paulo dos Mortos colorido, não tem São Paulo dos Mortos colorido, mas tem a capa aí. E o volume 1 já foi uma outra parada, assim. O volume 1 até, assim, remonta um pouco à origem do São Paulo dos Mortos, o que tem de extra a mais no volume 1. Por quê? O São Paulo dos Mortos, ele nasce por um motivo muito concreto, que é o Franco de Rosa, né? Uma pessoa maravilhosa.
me chamou para participar de uma coletânea em 2012, que chamava Zumbis e Outras Criaturas das Trevas. Eu nunca tinha escrito nenhuma história de zumbi, aí eu escrevi uma historinha para participar, que é a história que o Al Stefano desenha, que é a primeira história do volume 1 do São Paulo dos Mortos, que sai nessa coletânea de Zumbis e Outras Criaturas das Trevas. E eu falei, pô, isso aqui dá um tempero, tal. Eu já fiz uma história que era em São Paulo, aí me veio a ideia do São Paulo dos Mortos, né? E eu fui escrevendo várias histórias, e teve história que ficou perdida pelo caminho, ideias ou roteiros mesmo que foram ficando perdidos pelo caminho. Passado um tempo, o Franco de Rosa... Eu já tinha lançado São Paulo dos Mortos 1 e tal, já estava fazendo 2, e o Franco de Rosa me convidou para participar do segundo volume dessa coletânea Zumbis e Outras Criaturas das Trevas. E eu falei, pô, tem um roteiro aqui que eu acabei não usando no São Paulo dos Mortos, vou te mandar para ver o que você acha. Tal. E ele curtiu e tal, e ficou lá com ele. E ele passou para um desenhista clássico ali, que é o Valmir Amaral. E o Valmir Amaral desenhou, só que essa coletânea Zumbis e Outras Criaturas das Trevas 2 nunca saiu. E eu fiz o São Paulo dos Mortos 3, fiz o São Paulo dos Mortos 4, e aquela história ficou na gaveta todo esse tempo. E aí eu pensei, pô, me veio esse estalo porque o Valmir faleceu recente, né? Acho que foi no final do ano passado ou no começo desse ano, eu nunca lembro se... Eu acho que foi no ano passado. Ou foi dezembro ou foi janeiro agora. E eu falei, poxa... eu tenho essa história aí e tal, acho que aí eu falei com o Franco, falar com a família e tal, pra eu também, de uma certa forma, prestar uma homenagem ali pro Valmir, que, pô, desenhou o quadrinho desde os anos 50, né, aqui no Brasil, figura ali muito importante para o quadrinho brasileiro, então eu trouxe essa história, que também é roteiro meu, todos os roteiros do São Paulo dos Mortos são meus aí, então segue sendo um roteiro meu também. E um ótimo extra, né? Exatamente. Vale bastante a pena. Até quem já comprou vai querer comprar de novo. Vou confessar que eu nem gosto muito do roteiro dessa história, não. Por isso que ela ficou na gaveta esse tempo todo. Mas eu acho que o que vale ali é o fato de ser um desenho do Valmir ali, desenho do zumbi, uma coisa, né, diferente pra ele e tal. A história dele ia ser publicada. Exatamente. Se não acharem mais nenhuma em alguma gaveta. Exatamente. Deve ter coisa lá dele inédita ainda, né? Mas, além de roteirista, você também é editor. Sim. E eu acho que, às vezes, cria um conflito atuar como os dois. Tipo, você vê o roteiro de outra pessoa, tem que se controlar para não dar tanto B dele, mesmo sendo editor, pensando como você escreveria aqui. Não cruzar essa linha, né? Que o editor tem que intervir no trabalho. Eu cruzo frequentemente. Acho que assim, lógico, tem aquilo que eu, como editor, quando não é um roteiro meu, roteiro de outra pessoa, eu posso tentar colaborar para que a história chegue no melhor que ela pode ser daquilo que a pessoa quer contar, né? Eu não posso interferir no sentido de querer exigir que ela conte o que ela não quer, né? Que seja do seu jeito. Né? Mas assim, às vezes você tá vendo ali e fala, pô, se fizer isso aqui diferente, chega lá onde a pessoa quer chegar, que não tá chegando, né? Então, assim, tem esse lado, que eu acho que é importante, mas lógico que eu tanto edito coisas mais autorais, de parceiros de trabalho, quanto também esse material para príncipes, aí é outro rolê, porque a própria editora tem algumas expectativas e etc, que eu tenho que, ao editar, atender essas expectativas, né? Fazendo meio de campo. Exatamente. Eu não posso largar o roteirista solto para fazer o que quiser, porque são adaptações. A gente, nessas adaptações de clássicos, a gente interfere na história original de algumas formas, mas tem alguns limites, né? Então eu tô sempre ali também de olho nesses limites que a gente pode ou não ultrapassar dentro da história original e tal, né? Mas eu acho que ajuda bastante, né? Esse fato de ser roteirista, de poder colaborar com a história dos parceiros e tal. Mas é uma sensação curiosa, assim, porque ao mesmo tempo em que você tá ali, presente em todos os momentos, vendo a ideia, o roteiro, o esboço, o desenho, a capa, coisa toda, no fim aquilo não é seu, né? Sim. Você não é autor daquilo, né? Vou fazer um parênteses de uma história engraçada. Vocês já assistiram uma série chamada Mythic Quest? Sim. Que tem um autor que é um cara que ganhou Nebula. Então o cara ganhou Nebula há 40 anos e não sei o quê.
Ele depois mostra que, na verdade, aquela história que ele escreveu Leão Nebula foi um dia que ele encontrou com o Isaac Asimov. O Asimov, ele deixou, ele chama o livro para você ler. Aí o Asimov reescreveu o livro dele inteiro, mandou para ele pelo correio e falou, usa do jeito que você quiser. E aí ele ganhou Nebula com aquele livro e ele carrega assim, escondendo isso pelo resto da vida. O Asimov foi meio que editor. Eu acho essa história muito engraçada. Mas não, também não. Nunca fiz isso. Não, também não é tanto assim. Que fique registrado, né? Não. Inclusive, às vezes eu até me questiono, porque chega um certo nível de mexer, que eu penso, pô, eu não posso ultrapassar essa linha também, porque se for para ultrapassar essa linha, eu mesmo tava escrevendo. Né? Não sou eu que tô escrevendo aqui, é a outra pessoa também. Tanto o respeito ao trabalho da outra pessoa, quanto a mim mesmo, porque senão eu tô fazendo um trabalho que eu não tô recebendo, né? Senão eu tô, né, fazendo coisa que eu não vou ser creditado, né? Sim. Né, é uma coisa que você vê os dois, você testemunha os dois lados ao mesmo tempo. Sim. E ó, a gente ficou sabendo que tem um dos teus trabalhos aí que vai ter uma adaptação para um audiovisual. E a gente queria saber o que tu pode falar, que pé anda, né? E sabe que às vezes tem esses contratos que não pode divulgar. Então, na verdade tem duas coisas, né? Que vocês já fizeram até entrevista com o Rodrigo. Tem uma coisa que foi uma adaptação mesmo, que foi Anakin Descartável e tal, que, assim, no fim, era um edital para projeto de série, e o pessoal fez um curta bem legal, que, por enquanto, acho que só tá em festivais e coisas assim, mas imagino que eles estejam sempre tentando aí emplacar em alguma plataforma e tudo mais. Isso é uma adaptação mesmo. Agora tem uma outra coisa, que aí sim, isso é uma série toda filmada, que não é adaptação de nada, é uma criação original que eu fiz junto com o Rodrigo Febrônio e o outro parceiro, que é o Gabriel Galindo, que a gente tava na época fazendo a sala de roteiro da Nanquim, e aí o Rodrigo chegou com essa demanda, né? Pô, vai ter um outro edital aqui X, não sei o que, tava querendo fazer alguma coisa de futebol. Aí eu voltei com uma ideia, a gente desenvolveu essa ideia, depois passou lá, junto com uma outra produtora, etc. Eu falei, isso aí tá tudo pronto, tudo filmado, é uma série de 10 episódios, live action, uns 20 e poucos minutos cada episódio, tá lindão, assim, é meio que uma série sobre futebol, que ela toda se passa durante meio que alguns dias da final de um campeonato estadual, que seria de Minas, né? Que a série toda é gravada em Uberlândia. E o time local da cidade, que é um time muito antigo e tal, tá na final do estadual depois de muitos e muitos anos. Depois de muitos e muitos anos que conseguiu tal feito. Então toda a série vai perpassando a vida de diversos personagens que estão vivendo esse momento. Torcedor, dono de bar, dona, no caso, de bar de futebol, empresário de jogador, jornalista, jogador, ex-jogador. Então, assim, tem uma série de personagens aí muito interessantes. Uma série que ficou realmente muito bonita, assim. Tô ansioso para ver isso passar, porque já tá tudo pronto, já faz um tempo, mas aí já foge das nossas mãos, depende, como é um edital para TV pública, aí tem toda a programação da TV pública para isso ao ar, eles aprovarem tudo e tal, tá? Mas meio que tá tudo filmado, tudo pronto, né? Assim, o Rodrigo é a outra produtora, né? A produtora do Rodrigo é a Baquar, e tem outra produtora que é Sopro do Tempo, espero ter falado certo, agora me deu um branco. Fizeram junto a toda a equipe, ator, produtor e tudo mais, um pré-lançamento lá em Uberlândia, foi bem bacana, bem bonito. Assistimos todos os episódios de uma vez, praticamente 4 horas, né, de exibição, acho que até mais, né? Foi bem legal. E aí foi essa troca, né, que o Rodrigo me levou para o audiovisual e eu trouxe ele para os quadrinhos, editando o livro dele, o tempo disso que ele veio aqui falar a respeito também, né? Então a gente foi meio que em paralelo, assim, porque os editais não foram ao mesmo tempo, mas na hora da produção mesmo acabou sendo meio paralelo as duas coisas. Edital tem dessa, uma demorada. Né? Não, esse edital da série do futebol aí,
Nossa, eu lembro que o Bolsonaro não era nem presidente quando a gente conseguiu o edital. Que bons tempos. E agora vai ser lançado, ele já não é presidente de novo, né? Então, o tempo que passou, né? Então, ele não estava nem eleito quando a gente conseguiu, hein? Né? E como que foi trabalhar assim em outra mídia? Ah, pô, assim, desde a Nanquim, né? Foi uma experiência bacana. Principalmente pela troca maior no sentido da criação do roteiro, né? Porque aí foge de uma coisa de você estar lá sentado fazendo seu roteiro sozinho e tal. Por mais que, mesmo que quando eu esteja editando o roteiro de outra pessoa, mas eu não estou escrevendo, né? A pessoa está lá escrevendo, eu estou editando e tal. Ali não, tá meio que um conjunto de roteiristas escrevendo, fazendo sala de roteiro, etc. Então foi um aprendizado legal, foi uma experiência muito bacana. Mas meu lugar é os quadrinhos, né? Não que eu não posso fazer outra coisa. Eu e o Rodrigo, a gente sempre fala, pô, né? Que a gente tá meio 100%, assim, os projetos que a gente fez junto deram certo, né? Então, a gente precisa fazer mais coisas juntos aí. Mas, assim, minha casa de verdade são os quadrinhos mesmo, né? Ficou deslumbrado com a TV. Não, é legal, é bacana, assim, tem coisas que no quadrinho a gente não tem, que é trilha sonora, uma série de outros elementos, essa construção diferente do roteiro, que tem toda uma equipe, né? Outras preocupações, lógico, no quadrinho eu posso fazer o que eu bem entender no sentido de se você quiser botar um helicóptero na história, bota um helicóptero na história e problema do desenhista para desenhar o helicóptero. Sim. Agora eu não posso fazer isso no diabo da série, né? Assim, é difícil botar lá. Quando o produtor vê lá que tem um helicóptero, vai querer matar os roteiristas. Então, maluco, vai ter que tirar esse helicóptero. Né? Custa mais do que a série. Então. E tem mais fatores de mudança, né? Porque tu faz um roteiro de quadrinho, aí tu vê que o estilo desenhista combina mais com uma coisa, e tu pode mudar. Na série tem tem a trilha sonora que tu falou, tem um ator, talvez uma fala que tu pensou o personagem, com aquele ator não fique tão boa, tem que ser modificada, né? Tem uma série de coisas. Tem o lado tem toda a mão da produção, tem a mão da direção, tem os atores, tem um monte de gente envolvida. Por mais que, quadrinho pode ser feito por uma pessoa, mas no meu caso não, porque eu sou só roteirista. Mas ainda assim, eu tenho um controle maior do que vai acontecer no final, né? Sim, porque menor, né? 20 pessoas trabalhando, né? Uma galera e tal, assim. E quando eu digo controle maior, não é que, eu acho que ficou ruim, não tem nada disso. Ficou maravilhoso, muito melhor do que eu teria feito se eu tivesse feito tudo sozinho. Mas essa coisa de você conseguir colocar a sua visão ali, o que você tá pretendendo fazer e tal. Mas, pô, foi de fato um aprendizado bacana, assim, né? E essa troca mesmo, um dia depois também fazer nesse processo todo o Rodrigo escrever quadrinho, que é uma coisa que ele sempre foi apaixonado, mas não tinha feito de fato ainda e tal. Então, foi massa. E voltando para o mundo dos quadrinhos, né? Voltemos. A gente entrevistou o Jota aqui sobre o livro do Quarto Mundo, do qual tu fez parte, e uma parte bem importante, eu queria saber como foi a tua experiência, assim, reviver isso para o Quarto Mundo, para o livro, que a gente sabe que a gente entrevistou, e a importância do Quarto Mundo que tu vê para o cenário atual de quadrinho também. Pô, o bacana de revisitar isso tudo é perceber o quanto a gente está muito mais à frente do que estava naquela época, né? Assim, infelizmente, muita gente bacana ficou pelo caminho, né? Sim. Muita gente com quem eu fiz quadrinhos, ou no mínimo compartilhei toda essa ideia do coletivo e tal. Algumas dessas pessoas ficaram pelo caminho, mas, assim, hoje tem muito mais gente diferente fazendo quadrinhos e etc. Mas, lógico, sem aquele impulso ali que a gente fez, e lógico, não fizemos sozinhos, tiveram outros movimentos anteriores e outros movimentos posteriores para a construção desse cenário que a gente vive hoje, mas eu acho que a gente é aquela pecinha. Eu não sou arrogante de falar que, nossa, nós construímos. Não, né? Teve muita coisa que fez a gente chegar onde a gente está aqui hoje. Mas a gente foi uma pecinha, né? Assim, uma pecinha importante para impulsionar isso tudo, né? Porque quando não tinha leitor, quando quase não tinha evento, quando não tinha dinheiro circulando, quando não tinha, né, não tinha PROAC, não tinha Catarse, não tinha nada disso. A gente tava lá produzindo. Tinha, né? Não, é loucura, né? Assim, em 2007, quando começou o Quarto Mundo,
Só tinha Orkut. E não dá pra dizer que Orkut ajudasse na produção de quadrinhos. Eu não lembro de nada. Né? O que vai começar a ajudar a impulsionar os quadrinhos é o Facebook depois, né? Eu mesmo, assim, já existia Facebook em 2007, mas Ninguém usava. eu mesmo Precisava fui... de convite. eu mesmo fui ter Facebook em 2009, né? Então já tava 2 anos de Quarto Mundo rolando ali, um monte de coisa acontecendo. Até fiz Facebook por causa do Quarto Mundo, né? Porque eu lembro que eu fui em um evento no Rio de Janeiro, e aí todo mundo que eu conhecia falava, pô, me passa seu Orkut. Aí as pessoas me olhavam feio, né? Que Orkut? Como assim? Agora é Facebook. Eu falava, caralho, todo mundo com esse papo do Facebook. Eu voltei pra São Paulo e fiz o Facebook. Eu falei, pô, só eu que tô fora desse negócio, vou fazer também. Mas assim, tem um conjunto de coisas que a gente pensou ali, que lógico, o cenário mudou muito, né? De uma certa maneira, até dando um grande spoiler a respeito do próprio final do livro, o Quarto Mundo deixa de existir porque ele perde o sentido dentro da própria conquista que ele ajudou a fazer. Que é o quê? Em 2007, não era concebível participar de eventos, dos poucos eventos que tinha, com uma mesinha, coisa assim que nem a gente faz hoje. Porque não tinha esse espaço, né? A gente precisou abrir esse espaço, mas para abrir esse espaço a gente precisava de muita gente para pagar por um stand, para conseguir participar do evento, conseguir aparecer para as pessoas e tudo mais. E isso, com o tempo, foi criando um movimento de mais e mais artistas produzindo, etc., que em dado momento não precisava mais de um coletivão grandão, né? Para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, assim, as lojas já estavam aceitando os quadrinhos independentes com mais facilidade. Os eventos estavam propondo mesas para participação deles. A divulgação já era um pouco mais fácil, não que é fácil, não que seja fácil hoje, mas existia algum meio. Mas existia a rede social como meio de você conseguir se divulgar sem precisar juntar a galera para todo mundo junto se divulgar. O Catarse, que nem existia, né? Passou a existir, né? O Catarse começa em 2011, né? Assim, já existia, mas para quadrinhos especificamente começa em final de 2011. No FIC de 2011 foi o primeiro projeto de quadrinhos lançado que tinha relação com o Catarse. Que eu sempre esqueço o nome desse quadrinho. A próxima vez que eu for dar entrevista, eu vou pegar ele tirar uma foto, que é o quadrinho do Garrosh, do Damasceno. Que eu sempre esqueço o nome dele. É um quadrinho muito legal, né? Eu sei Tem um rapaz assim na capa com um buraco. Sempre esqueço. É um trocadilho, né? Mas enfim, em 2012 começa a aparecer um monte de projeto no Catarse, porque deu muito certo deles e tal. E 2012 é exatamente o último ano do Quarto Mundo, porque as coisas estão se transformando, né? O PROAC já é uma realidade, apesar de existir desde 2008, 2009, mas já se tornou uma realidade, já era fato que aquilo ia ter todo ano. As lojas um pouco mais fácil de você acessar, sem precisar ser com um grande coletivo, né? E tudo isso construído, né? Até as premiações, né? Assim, você, até 2007, o HQ Mix premiava a melhor fanzine. Em 2008 ele passa a premiar a melhor publicação independente de autor, melhor publicação independente edição única, melhor de grupo, e tinha um que sumiu lá, que era o de bolso, que até era uma tendência, né? Aqueles gibizinhos pequenininhos, que acabaram deixando, assim, ainda existe, mas não mais em tão grande quantidade quanto foi naquele momento, assim, que a galera tava testando formatos e tal, né? Então, assim, tudo isso, não que seja só o Quarto Mundo, mas é uma confluência de gente batalhando ali para abrir esses espaços que, uma vez abertos, não é que... Inclusive, assim, isso é uma coisa até que eu falei pro Manuel e pro Jota, porque no livro tá escrito de uma forma que eu discordo um pouco. Não é que o trabalho individual se sobrepôs ao coletivo. Não é isso. Inclusive, eu sempre falo, o Quarto Mundo, ele não era uma reunião de quadrinistas, ele também era uma reunião de pequenos grupos de quadrinhos. Tinha a galera da Quadrinhópolis de Curitiba, não era só o Leonardo Mello. Tinha a galera da Garagem Hermética aqui de São Paulo, o pessoal que tava na fronte, eu que congregava uma galera também ali pela HQ em Foco,
galera da Café Espacial, do Menino Caranguejo. Então, assim, não era que era só autores que se juntaram, eram pequenos grupos que se juntaram também, porque aquele grupo pequeno não conseguia fazer as coisas acontecerem. Pra ganhar força. É. Mesmo, né? E em dado momento, não é que agora o trabalho individual passou a se sobrepor ao coletivo. Mas, assim, não precisa mais ter um coletivo daquele tamanho. Porque um coletivo daquele tamanho é muito difícil de administrar também. E algumas pessoas acabam não fazendo nada. Chega Porque... uma hora que você tá mais administrando do que produzindo quadrinhos. então, assim, pra mim, do ponto de vista pessoal, o fim do Quarto Mundo foi um alívio. Honestamente, assim, porque é muito bonito tudo que a gente fez e toda a história que a gente conta e a origem do Quarto Mundo e não sei o que e bababá. Mas o filho da mãe que tinha um estoque do Quarto Mundo, o maior estoque do Quarto Mundo aqui em São Paulo era eu. Que tinha que pegar esses gibi, levar nas lojas e Eu depois... lembro de te ver nas lojas, indo buscar, fazer as então compras. assim... É difícil fazer isso pra muita gente, porque você cria uma carga de responsabilidade. Quando a loja não te paga, não é que ela não tá me pagando. Ela não tá pagando um monte de gente. Tá pagando E quase 100 pessoas. E eu tô com aquilo na cabeça, tá ligado? Puta, a loja não tá pagando, pô, os artistas estão recebendo, caralho. Agora, beleza. Quando é o meu, a loja não tá pagando, o problema é meu, né? Num exemplo específico, né? Assim, estamos lidando com o dinheiro de um monte de gente. Eu lembro que uma das minhas condições em dado momento foi... Eu não vou fazer pagamento, transferência bancária, essas coisas, pelo amor de Deus. Tira isso da minha mão, porque eu sou muito atrapalhado para fazer isso. Aí o Venceslau que eu fazia todas as tabelas de pagamento, né? Com tudo discriminado, artista tal, coletivo tal, tá tudo ali, tentando, R$500 para receber, R$200 para receber, mandava para ele e ele que fazia as transferências, né? Então, assim, foi muito legal. Foi muito importante para minha carreira, para minha vida. Tem amigos ali que são amigos da vida, né? Como, por exemplo, o Will, né? Que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, e tal. Mas também vai sugando energia. E quando acabou, foi um certo alívio, assim. Beleza, não é assim, vou cuidar do meu num sentido individualista. Eu vou cuidar das minhas histórias, mas nunca vou deixar de olhar pelo coletivo no sentido de... Eu tô sempre militando aí para... vamos atrás de mais editais, não sei o que, eu tô sempre indo atrás disso, de outra forma, mas eu não tenho mais a responsabilidade de administrar coisas que não são as minhas publicações, né, que já é muito, e eu sou péssimo para administrar e tal, né. Não, que chega uma hora que você tá só fazendo isso, assim, você já não tá mais... É o famoso vira gargalo, né? Vira um gargalo, vai ocupando espaço que poderia ser para outras coisas. Exatamente, né, e assim... o livro tá fantástico. O livro não tem só o dossiê, né, que é a parte jornalística, escrita pelo J. Silvestre. Ele tem também uma coletânea de quadrinhos publicados na época, né? E essa época é meio maleável, né? Assim, ela tem um momento que acaba, mas o momento que começa é um pouco maleável. É muito claro, né? Porque o que acontece? Isso que eu fiquei tentando explicar pro Jota, pro Manuel durante muito tempo. Essa revista do Quarto Mundo... mas ela existe antes do Quarto Mundo, mas para existir o Quarto Mundo tinha que ter a revista. O Quarto Mundo não é um coletivo de pessoas que se juntaram para publicar quadrinhos. Era um coletivo de pessoas que já publicavam e a partir disso se reuniram para conseguir se divulgar, participar de eventos, etc. Então, assim, várias das publicações... O Quarto Mundo começa em 2007, mas várias das publicações tinham sido lançadas em 2004, 2005, 2006. Elas existiam previamente ao grupo, né? Tava lá na mesa do Quarto Mundo. Exatamente. No ano seguinte. Exatamente, né? Além de, claro, às vezes tinha coisa, você citou a Fronte. A Fronte estava sempre nas barracas lá do Quarto Mundo, porque vários autores, eu incluso participava, mas a Fronte já era de uma editora, da Via Letra. Então, por exemplo, no catálogozinho de capas que tem no livro, não tem a Fronte, né? Apesar de uma certa maneira ela estar lá, ela não estava porque ela era publicada por uma outra editora, tá? Né? Então, assim, tem esses lados, né, que eles são... A gente tinha muita dificuldade para explicar o que era o Quarto Mundo. A gente explicava que não era. A gente sempre tinha que falar, o Quarto Mundo não é uma editora, o Quarto Mundo não é uma distribuidora, o Quarto Mundo não é tal coisa, o Quarto Mundo não é não sei o quê, né? Porque era difícil explicar o que era, né? No fim, era uma reunião de pequenos coletivos e autores para tentar
viabilizar de alguma forma a nossa produção. Né? Era quase uma cooperativa de quadrinhos. Mas não formal. Sim, não tinha CNPJ. Tanto que, assim, teve gente que saiu do grupo em determinados momentos porque queria que fosse formal, o que eu não discordaria. Mas não foi o trato que foi firmado. Não é nem isso, mas assim, quem saiu não ia encabeçar isso. Esse é o problema, né? O problema é assim, vamos formalizar no furico dos outros? Sim. Aí é complicado. Eu já tinha tido empresa, tinha falido, tinha um monte de dívida da empresa, não sei o quê, né? Então, assim, eu não queria me meter numa outra empresa. Eu tava ali solitário naquele momento. Eu não queria me meter numa outra empresa com um monte de gente. Mas é uma cooperativa, outra coisa. Tá, mas começa a ter custo, né? Sim. Começa a ter tudo isso. E é né? complicado também. Que eu quero que façam, mas eu mesmo não vou fazer. Aí é fácil, né? Exatamente. Aí é tranquilíssimo. Né? Então, aconteceu de forma muito clara, assim, de grupo que saiu... administrador tão bom que eu quero que você faça mais coisa. Então, assim, teve grupo específico, que eu não vou citar, que saiu em determinado momento, que deu entrevista pro Paulo Ramos, na época, que colocava isso em questão, assim, estamos saindo do quarto mundo porque achamos que o quarto mundo deveria se tornar tal coisa e eles não estão se tornando. Mas, tipo, caralho, eu não sou dono disso, né? Vem aqui, faz então se tornar isso. Bota a cara, né? bota a cara, trabalha para que pode se tornar. Dedica o tempo também, né? Que o tempo para fazer isso é grande. E todo mundo trabalhando, produzindo quadrinhos. Não, que normalmente, principalmente naquela época, a maioria tinha um emprego fora. Exatamente. Tinha que produzir os quadrinhos e ainda virar administrador. Então. Né? Aí são 3 trabalhos, né? Tem o trabalho que é o que sustenta, porque viver de quadrinho ainda hoje é uma luta, né? Então, é complexo, né? Mas assim, eu acho que foi algo que realmente foi, assim, gerou coisas muito boas, fez quem estava lá dentro evoluir como artista, como autor, né? Até assim, de uma certa maneira, assim, o que eu publiquei muita coletânea, que eu já vinha publicando antes. Quando o Quarto Mundo começa oficialmente é quando eu lanço o Nanquim Descartável 1, né? Que é em 2007 no FIC. E quando o Quarto Mundo acaba oficialmente, que é no final de 2012, ele já tinha acabado antes, mas a gente meio que segurou. Tipo, tem que pagar todo mundo, tem um monte de trâmite que a gente precisa resolver. Então, vamos manter como se existisse, e em dado momento a gente falar que vai acabar, e a gente organizou uma festa, foi até na livraria HQ Mix, uma série de coisas. Mas assim, a festa, eu não vou saber exatamente, mas é como se a festa tivesse sido, sei lá, numa semana, e na outra semana eu tava lançando o Quilômetro Blues, né? Então, assim, quando o Quarto Mundo começa oficialmente, eu tô lançando o Nanquim Descartável, e quando ele acaba oficialmente, eu tô lançando o Quilômetro Blues, a primeira edição em 2012, que já não tem mais o selo do Quarto Mundo, porque, né, eu já sabia que ia acabar, então já não coloquei e tal, né? Então, assim, foi uma grande evolução do meu trabalho, né? Eu vinha publicando quadrinhos desde 2002, o Quarto Mundo estreia em 2007, que é quando eu lanço a Nanquim, que é a primeira revista mesmo, concreta. Eu já tinha lançado alguns zines e tal, e coletâneas, é a primeira revista que eu escrevo inteira, tal, que tem 32 páginas. Aí, depois sai a 2, que tem 36, depois a 3, que tem 50 e pouca, aí a 4, que tem 96. Nesse meio tempo também saiu o 3 Tiros, 2 Otários, que é um pouquinho menor, saiu o Louco Acacho Homem junto com o Will, que tem umas 60 páginas, e aí desemboca no Quilômetro Blues, que, a primeira publicação que eu fiz com o PROAC, que é colorida. Tem uma série de elementos ali que eu pude pagar o artista de uma forma decente, né? Era muito difícil, né? Assim, porque beleza, Nanquim Descartável 4, eu falei, tem 96 páginas, o Quilômetro Blues tem 104. De uma certa maneira é muito parecido a quantidade de páginas. Mas a Nanquim Descartável 4 tinha vários desenhistas, porque eu não tinha condição de pagar um desenhista para ele se dedicar por meses a fio para desenhar uma história de 100 páginas. Por um Quilômetro Blues, que tinha um PROAC e tal, aí eu tive condição de bancar ali pro desenhista, muito menos do que eu gostaria, porque infelizmente a verba nunca é o suficiente que a gente gostaria de ter para pagar os nossos colaboradores, mas o suficiente que ele poderia realmente se dedicar a fazer um livro inteiro, tá? Então, até as minhas próprias publicações, quando você olha dentro da linha temporal do Quarto Mundo, você percebe essa evolução, né? Que só pôde acontecer porque eu convivi com aquela galera, né? Aprendi com aquela galera. A experiência da coletiva. Exatamente. Pô, o Nanquim Descartável 1, quando sai, não tinha revisão, sabe? Eu até tenho vergonha da edição original,
Porque fui eu mesmo ali, tem um monte de vírgula faltando, bagunça do caralho e tal, mas é um jeito que deu pra fazer na época, né? Nossa, ela tinha 32 páginas e era R$3. 3G. Bom, Formato americano, R$3, 32 e na páginas. época, com certeza, as pessoas achavam caro. Exatamente. Isso é outra constante dos quadrinhos. Sempre vai ser caro. Né? A gente sabe como gráficas, principalmente, são. Mas uma outra coisa importante que você faz é o HQ em foco. Nossa, HQ em foco, olha. Dá pra quem foca, sim. Não, tá certo. É que eu lembrei do evento. O HQ Gol? Não. Um HQ. Ah, não, tem- divertido. é. HQ Go. Ah, não, você confundiu com HQ em pauta. É. E tem gente que às vezes ia falar HQ em pauta, HQ em foco. Não, Você tá organizando? não, eu sou da HQ em foco, HQ em pauta é o Edson. Mas o HQ em foco é outra coisa muito importante que você faz, que eu acho que né, dessa mesma maneira que você sente essa diferença do Quarto Mundo entre o início e o final, você vê por outra perspectiva aí, né? Porque você produz há muitos anos, você tá vendo uma nova geração entrando. Sim, muita gente legal que eu dei aula, que eu pude colaborar de alguma forma com a produção, né? E assim, isso é maluco, né? Independente de dar aula ou não, mas a quantidade de gente talentosíssima que começa a produzir quadrinhos nos últimos anos e não começa com um zinezinho, uma historinha de coletânea e tal. Tem gente que já começa com um livro de capa dura, que você olha e fala, caralho, filho da puta. Vocês podem falar palavrão, eu já falei? Pode. Porra, mano, pessoa desumilde já chega assim, tem que fazer um zine, fazer um gibizinho menor, calma lá. E uns negócios de qualidade, é isso que eu fico impressionado, assim. Que não havia formas no passado da gente conseguir fazer algo nessa qualidade, tanto no sentido de verba, de espaço para publicar, quanto até no sentido da gente ter a capacidade de fazer aquilo. Não existiam cursos. Então, assim, e a informação era muito mais difícil de acessar, né? Hoje você tem baldes e baldes de informação na internet e tudo mais. Assim, então, era mais difícil, né? Assim, e até pensar não só a informação sobre quadrinhos, mas de um modo muito geral, né? Quando a gente era moleque, assistir um filme diferente era uma coisa difícil, né? Assim, ter uma referência diferente, ler um quadrinho diferente. Quando a gente tinha a oportunidade de ler um quadrinho diferente, era uma coisa muito rara. Às vezes a gente achava num sebo um negócio da Mira Ibérica, sabe? E às vezes era meio caro, não dava pra conseguir e tal, né? Então a gente tinha ali aquele feijão com arroz da Editora Abril, não saía muito daquilo. Quem sabe, com sorte, você arrumava um álbum da LPM lá, uma coisa diferente. Até precisa, né? Porque você tá escrevendo, né? Então. Você vai fazer um quadrinho de época. Você tinha que ir lá na biblioteca, segurar o livro. Agora você gasta 2 horas na internet, se você souber pesquisar direito. Você pega bem mais referência. Né? Quando você tinha a chance de ler um Mouse da vida, do Art Spiegelman, era uma coisa tão diferente ali do possível do que a gente lia, que era até um pouco difícil de digerir até, né? Hoje, quando a pessoa chega no Mouse, ela já leu tanta coisa diferente em quadrinhos, né? Já assistiu tanto tipo de filme e etc., que a construção de referências, de um arcabouço do que é possível contar de histórias é muito maior, né? Muito mais facilitada por esse acesso, né? Mas eu acho que o impacto é menor, né? Porque o acesso que a gente tinha à informação, quando chegava um mouse na mão dele, a gente falava, que é isso, né? Hoje em dia o cara tem acesso a tanta coisa que ele olha o mouse e fala, é mais um. Sim. Essa geração nova ela tem um pouco de dificuldade com referências. Né? Porque ela não entende o que é um clássico, porque para ela é uma coisa velha. Né? E o velho é importante, né? O Antônio Calvino tem um livro, Porque Ler os Clássicos. Sim. Então, assim, tem quadrinho que você vai ler, que a gente tá falando bastante de fantasma hoje. Pô, cara, quem foi o Lee Falk, né? Quem que é um fantasma? Quem que é o Will Eisner? Quem são esses caras que abriram o mato, né? Então depois, cara... Sim, mas é que hoje, assim, quando aparece uma editora bombada ali do momento e tal, que lança um clássico e fala, isso aqui é maravilhoso, essa molecada, uma parte dela, lógico que não toda, mas quem quer produzir, etc., acessa muito mais fácil, já com vídeo falando sobre todo o contexto de vida do autor, o contexto de quando a obra foi criada. Então, assim, tem, lógico, um lado de tanto acesso que a pessoa fica preguiçosa, claro que tem,
e acaba não valorizando coisas muito importantes, mas quando a gente pensa num artista que, né, tem uma outra concepção, ele já chega com muita coisa, já chega mais pronto, né? Bagagem. Tem um mal também do jovem que ele acha que o mundo só existe depois que ele nasceu. Ah, não, né? né? Pra dar um exemplo, isso até gerou um vídeo no canal que eu vi num desses grupos de debate de quadrinho, o cara perguntou, pô, eu comprei esse primeiro volume dessa coleção da Tartaruga Ninja, né, que você pipoca nanquim. Poxa, mas não é a mesma coisa do que eles produzem, eu achei um pouco abaixo. Eu falei, cara, tem que entender a proposta que você compra. Sim. Tartaruga Ninja pode não ser a pegada de quem gosta de quadrinho europeu, de um quadrinho autoral, mas tem uma importância pro mercado de quadrinho. Pô, é um negócio feito por 2 adolescentes que em 5 anos os caras já tinham um desenho animado na televisão e um filme. 2 moleques de Nova York que juntaram e fizeram um fanzine. E venderam na Nova York Comic Con. Então, tem a questão do impacto também. Você é obrigado a gostar, mas o impacto daquilo também é importante para a obra, né? Não é só a obra por si só. Eu sou até um velho chato, né? Porque eu gosto sempre de lembrar quem veio antes. Não só lembrar a minha geração, que acho que foi muito importante e tal, mas lembrar quem veio antes. Eu nunca me furto a falar de caras que me fizeram perceber que era possível ser roteirista de quadrinhos no Brasil. André Diniz, o Ayrton Serbeck e Jean Danton. Foram 3 roteiristas. Alan Moore, sabe essas coisas? Beleza, amo, li, porra toda. Tem uma estante lá só dele, ali um andarzinho da estante só dele, genial e etc. Mas assim, se eu não tivesse a possibilidade de olhar para referências brasileiras que me mostrassem, é possível fazer quadrinhos no Brasil só escrevendo, eu nunca ia me aventurar, né? Então, esses 3 nomes foram muito importantes para mim, porque o André Diniz, hoje em dia, ele desenhava no começo, largou o desenho, depois voltou, né? Ficou treinando o desenho escondido, depois voltou. Com um desenho fantástico. Mas assim, ele passou muitos anos só escrevendo, né? E era um autor que o pessoal respeitava, que tinha um lado também independente, de ter uma editora própria, independente, ter um site, blá, blá, blá. O Ayrton Serbeck foi a primeira pessoa que eu vi fazendo quadrinhos com editais. Isso lá em 1999, saca? Muito antes de existir PROAC, etc., com editais lá de Belo Horizonte. Se ele conseguiu fazer aquela coisa linda, maravilhosa, que é um dos meus quadrinhos nacionais favoritos, que é o Histórias Gerais, com arte do Flávio Colim, foi porque ele conseguiu uma grana da prefeitura para poder bancar, né, pagar as páginas pro Flávio Colim para fazer o livro, né? Então, eu tenho um pouco desse lado velho chato de tentar sempre mostrar isso, assim, não começou hoje, tá? Pô, tá, FIC, pô, maravilha, tá? Eu infelizmente não estive no primeiro, nem no segundo, eu fui em 2007, o meu primeiro. Mas assim, quando eu fui não tinha mesa de artista. Eu sempre falo isso para as pessoas, não tinha Arts Alley. Tinha 3 estandes, em meio a outros estandes que eram de artesanato, de outras coisas. Mas estandes de artistas de quadrinho tinham 3. O Quarto Mundo, a galera que congregava a revista Quase... várias revistas, uma galera do Rio, uma galera do Espírito Santo, uma galera daqui de São Paulo também, quadrinho mais alternativo. Tinha um stand dos quadrinistas mineiros, né? E uma coisa que eu às vezes converso com o Dan Arrows, que ele fala que tinha um stand lá também, mas eu não lembro, a minha memória eu não consigo puxar, mas ele tava lá também. Então assim, eram poucos espaços para muitos artistas que queriam mostrar o seu trabalho. E hoje não, hoje tem um monte de mesa, que já nem dá mais conta, né? Um monte de artista fantástico ficou de fora esse ano. Verdade, você tem eventos com mais de 100 mesas e é bastante. Né? Eu sempre falo pros artistas, quadrinho brasileiro não começou com CCXP, não. Né? Vamos olhar pra trás aí, né? Umas décadas. Exatamente, assim. E valorizar uma galera que sempre militou pro quadrinho brasileiro existir, né? Assim, sabe? Todo o respeito, por exemplo, ao Jal Igual, ao Vorney, assim, é muita gente que veio lá de trás, né, até ser justo, não só o Jal Igual, que a gente sempre fala Jal Igual, mas a Dani também, que é uma força importantíssima junto com eles para fazer tudo isso acontecer, não estava desde o começo, mas a partir de um certo ponto, acho que só manteve existindo porque ela estava lá também, né, e outras, né, galera de outras gerações, de outras funções, não só artista de quadrinhos, né, mas uma coisa que falta bastante, que são os agitadores, né? Que não é só quem produz, mas quem acredita no quadrinho brasileiro e quer de alguma forma que aquilo exista, né? Então, pô, a partir de um certo ponto, todo o rolê que o Universo aqui fez e outros sites, né? Antes da gente começar aqui, tava comentando do Bigorna, foi outro site que existiu durante um tempão, né?
Melhores do mundo. Então, que eram lugares que a gente podia mandar ali o quadrinho para ter alguma resenha, alguma coisa. Paulo Ramos foi importantíssimo. Eu arrisco a dizer que talvez tenha sido o jornalista de quadrinhos mais completo no sentido de texto, porque ele não fazia vídeo, né? Ele até chegou a fazer vídeo pro TV Metrópolis, coisas assim, mas o foco dele era texto. Acho que assim, nesse veículo texto na internet, eu acho que ele foi o mais completo jornalista de quadrinhos que cobriu os quadrinhos brasileiros. É pena que ele há muitos anos está só no universo acadêmico, assim, pena pra gente, sorte do universo acadêmico que tem ele lá, né? Mas uma pena pra gente que não tem ele vivendo as coisas. E o Paulo Ramos era uma força, assim, impressionante no sentido de, encontrava ele e falava, Paulo, meu gibi novo, tal. Ele falava, não, eu quero comprar. Ele não aceitava, eu ia lá e comprava o quadrinho, que ia falar, se eu quiser falar mal, vou falar mal, né? Lógico, como ele tinha a condição de comprar e tal, né? Mas eu acho que ele parou porque algum dia a esposa dele deve ter olhado o extrato dele lá. O que aconteceu aqui, Paulo? Aí era... Outro apartamento? Devia ser um FIC, sabe? Uma coisa assim. O que aconteceu aqui? Como sempre, a mulher sendo o bom senso da relação, né? Mas assim, eu acho que tem sempre que olhar para o passado pra gente conseguir entender melhor. Até assim, todo um rolê que eu tento fazer de atuação mais política nos quadrinhos, no sentido de militar para a gente melhorar as nossas condições atuais, eu nunca perco de vista o que veio antes, assim, sabe? Porque às vezes tem gente começando que tem ideia, você fala, cara, a gente já tentou, e assim, se for pra tentar igual a gente tentou, não deu certo. Se for pra tentar diferente, beleza. Agora, sendo honesto, assim, você vai gastar energia do mesmo jeito que a gente fez antes, vai dar ruim e vai gastar energia à toa, né? Não é querer jogar balde de água fria e tal, mas assim, se é pra tentar isso de novo, tem outras ideias, né? Não acho que você tá sendo revolucionário, porque já tentaram antes, várias vezes, e se não deu certo antes, tem alguma questão ali. Né? Por exemplo, tipo, distribuição é um grande problema dos quadrinhos, né? Mas se fosse fácil resolver isso, alguém já tinha resolvido, né? Ninguém ia ter percebido que foi um problema. Porque é um problema que não atinge só o quadrinho independente, pequenas editoras, atinge até grandes editoras e atinge grandes editoras fora dos quadrinhos também, né? Toda essa relação de editora com loja e como a coisa vai chegar lá e como essa relação vai se construir depois, e livrarias e tal, isso é um problema no Brasil há muitos anos, né? Quando o Kozak Naif lá fechou, eles fizeram textão falando, e olha o tamanho da Kozak Naif, editora de gente rica, não é nós fazendo quadrinho aqui dos montes de pobre, né, mulambento que nem nós aqui, eram os caras ricos lá que faziam livro bonito, livro todo chique. Chegou lá e falou, nessa forma como se organiza o mercado de consignação, etc., não dá. Tá fadado ao fracasso, porque a editora vai sempre estar no prejuízo ali. Cara, acho que a gente fez um papo bem abrangente. Vamos falar de coisa boa, né? Que eu falo um monte de coisa negativa antes que vocês terminem isso. Mas falando de coisa boa, assim, galera que tá vendo essa entrevista e quer encontrar mais do teu trabalho, da Zapata, por onde é que encontra? Tá, assim, o material da Zapata, tanto coisas que eu escrevi quanto coisas que eu edito, tem no meu site, zapataedições.com.br, tem, espero que cada vez em mais lojas, porque a gente vai fazendo esse trâmite, né, que a gente tava falando aqui e tal, e tentando levar para mais pontos de vendas, não só em São Paulo, mas em outros pontos do Brasil. Acho que tem muitas lojas muito legais pelo Brasil todo aí, e as lojas de quadrinhos são um ponto importantíssimo para os quadrinhos continuarem existindo, né, assim, essa coisa de ficar dependente da Amazon é um inferno. Virar refém. A gente tem que sempre incentivar as lojas de quadrinhos a continuar existindo. E tem esse outro material que eu faço dito para Ciranda Cultural, para Príncipes, que são essas adaptações literárias. Daí isso... Vamos falar que é mais fácil comprar na Amazon. Agora, além disso, em todos os eventos que a gente participa, então, seja comigo ou outros artistas com que eu trabalho que também estão nos eventos vendendo aí, ao Stefano, o Alex Rodrigues, a Larissa Palmieri, o Ricardo Souza, o Pedro Cuyama, o Samuel Bono, uma galera com quem eu produzo livros aí que também tá sempre pelos eventos nesse Brasilzão de meu Deus aí. Tamo aí no FIC. Né? Também tamo lá. Não, tá lá no FIC.
Tô vendo que a gente vai beber um monte lá. Porra! É raro, né? Bom, mas, lembrando que se você gostou desse vídeo, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, e que esse tipo de entrevista só é possível graças ao MKP Studio, que você pode conferir no Instagram, MKP_Studio, para você gravar sua entrevista, seu podcast, qualquer coisa mais profissional, com microfone, câmera e tudo mais. Telecurso 2000, edição de História, volume 2. Você fala com o Johnny, que ele te passa todo o orçamento necessário. A gente agradece. E até a próxima, pessoal. Próximo vídeo.